Olá, caros alunos dos segundos anos A e B da noite, como vão? Tudo bem? Continuamos com as nossas aulas remotas, né? E antes da gente começar essa videoaula, já desejo para vocês que todos estejam com muita paz, com muita saúde, com muita alegria também, tá bom? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de democracia, essa palavra tão bonita, de significado tão bonito, né? E vivido na maioria dos países hoje, né? É um regime predominante na maioria dos países e, no entanto, não foi assim durante a história, né? A democracia, a conquista do direito de participação do cidadão nas decisões tomadas pela nação é uma coisa recente na história, né? A democracia, apesar de ter sido inventada, ter surgido lá na Grécia Antiga, ainda no século V a.C., não foi o regime predominante durante a história, tá? Essa conquista, a conquista da democracia é uma coisa recente já, né, dos séculos 19 e século 20, tá bom? Pessoal, olha, mas vamos começar falando do surgimento da democracia, né? Surgiu lá na cidade de Atenas, ainda no século V a.C., né? A palavra democracia vem do grego, né? Democratia. Demos é a palavra grega, significa povo, e kratia, que significa poder. Portanto, democracia, poder do povo. Lá na Grécia Antiga, né, a democracia era exercida de forma direta. Todos aqueles considerados cidadãos, né, atenienses, iam à praça pública para decidir as questões relativas à cidade, né? Toda a vida da cidade era decidida diretamente pelos cidadãos, inclusive todos eles podiam ocupar os cargos públicos, tá? Era chamada democracia direta. Mas essa democracia direta, que era exercida lá na cidade-estado de Atenas, né, dificilmente ela funciona em países de população grande, como é o caso do nosso, né, do nosso Brasil, com aí cerca de 220 milhões de habitantes. Ficaria difícil, né, colocar todos os cidadãos no local para discutir as questões relativas à nação. Daí ter surgido o regime, o sistema representativo da democracia, né? Em que o cidadão não participa diretamente das decisões da nação, mas elege representantes para participar, que no nosso caso aqui é o Congresso Nacional, né? Os 513 deputados estaduais, deputados federais e os 81 senadores, né, que tomam as decisões de aprovar leis, né, fiscalizar o poder executivo, né, enfim, criar normas para o funcionamento para a administração do país. A democracia diz que todo cidadão é apto a participar, né, das decisões, da tomada de decisões. O problema é quem é considerado cidadão, né? Ao longo da história, né, para se chegar ao atual estágio da democracia que nós temos hoje, foi cheio de percalços, né? Quem é considerado cidadão? Quem realmente pode participar? Né? Lá na Grécia Antiga, por exemplo, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos.
tá? Mesmo assim, era um número grande de pessoas que podiam participar das decisões, né? Porque não se levava mais em conta os critérios de renda, independente da renda que a pessoa tivesse, a pessoa podia participar. Durante algum tempo, né, aqui no nosso país teve esse critério de renda também. Durante o Império era necessário que se tivesse comprovado uma certa renda para poder participar das eleições. Mais tarde saiu o critério de renda, mas entrou a idade, né, ser maior de 21 anos, ser homem, né, a questão do sexo também, e também a questão de ser alfabetizado, né, o que já excluía aí a grande maioria da população. Hoje, né, o critério é ser maior de 16 anos, né, e até o fim da vida você pode continuar participando das eleições. Mesmo vivemos um sistema, no nosso caso aqui, representativo, né? Não é uma democracia direta, é uma democracia indireta, por meio de representação, nós elegemos representantes, mas esse sistema também ele não é um sistema perfeito, ele tem suas críticas, tá? Uma das críticas do sistema representativo é que muitas vezes as pessoas que são eleitas não representam realmente o povo, embora seja o povo que vote, mas infelizmente essas pessoas quando assumem o seu mandato, eles não colocam esse mandato a serviço do povo, colocam o mandato a serviço de grupos dominantes que infelizmente, né, tem grande influência sobre o candidato eleito, né, o político, porque é o financiador da sua campanha, tá? Infelizmente, para se ganhar a eleição hoje no país, não é simplesmente se candidatar, né? Você ainda tem que participar de um partido político, procurar um partido político para poder se candidatar. Mas além disso, mesmo que você consiga passar por essa etapa aí, tem a questão do financeiro, né? Infelizmente, pessoas sem recursos financeiros ficam praticamente impedidas de chegar ao Congresso, por exemplo, Congresso Nacional, né? Ou ao Senado, porque infelizmente pesa muito essa questão financeira na hora da eleição e essas pessoas muitas vezes são financiadas por grupos dominantes, né? Por empresários, tá? E na hora de exercer o mandato, colocam esse mandato, infelizmente, a favor desses financiadores e não a favor dos que o elegeram com o voto. Pessoal, por conta disso, surge uma nova forma de se exercer a democracia, que é a democracia participativa, né? Porque na democracia representativa, né, é uma coisa periódica, você vai lá e vota no candidato, tá? O candidato é eleito e você praticamente só vai ter contato com ele novamente na próxima eleição. Na democracia representativa, né, as decisões governamentais elas são tomadas em conjunto com a população, né? Os governos eles passam a ouvir a população, né? Como por exemplo no orçamento participativo, onde o povo vai decidir o orçamento do município, né? Em que vai ser gasto o dinheiro, se o investimento deve ser maior na saúde, na mobilidade, tá? Maior na educação, tá? Então seria uma forma do representante que foi eleito pelo povo se aproximar mais do povo, ouvir o povo, né? E em conjunto com a população tomar as decisões, tá?
vem crescendo muito a defesa dessa democracia participativa, né, em contraposição à democracia simplesmente representativa, né? E já também levando-se em conta que não tem como num país grande como o nosso, né, se exercer a democracia direta, porque nós não temos como colocar todos os cidadãos no local público e todos os cidadãos participarem ali ativamente e tomarem as decisões, como era na cidade de Atenas. Lá era um local, né, apesar de ser uma grande cidade da antiguidade lá, que hoje é ainda maior que a capital da Grécia, né? Mas naquela época lá, a quantidade de habitantes ainda era uma quantidade pequena, se podia ter essa democracia direta, né? Ao longo do tempo, já agora séculos XVIII, foi defendido pelos iluministas no século XVIII, né? E pela classe burguesa. Começou a se colocar em prática no século XIX e século XX essa democracia representativa, mas hoje se defende muito essa democracia participativa, onde o povo possa participar mais das decisões do Estado, né, das decisões do governo, tá bom? Pessoal, vocês vão entender melhor isso à medida que vocês lerem o livro didático de vocês, nas páginas 174, 175 e 176, tá bom? Aguardem a próxima aula, leiam o texto que eu estou indicando aqui para vocês, o livro didático de vocês, e aguardem que na próxima aula nós teremos um trabalho sobre esse assunto, tá bom? Olha, que Deus abençoe a todos vocês e um abraço a todos, tá?